Seja bem-vindo, bem-vinda ao Pitch do Saúde Match, onde compradores e vendedores se encontram. O Saúde Match, ele é um programa, uma plataforma que se baseou na dificuldade que é muito comum na prática dos setores de compras de várias clínicas, hospitais e até mesmo junto a operadores de saúde, em relação à pesquisa e busca de materiais, insumos na área de saúde, como OPMEs, que são produtos com maior complexidade e custeio também ao hospital, também à operadora de saúde, e alguns materiais que, por sua vez, são muito específicos, de difícil acesso ou até mesmo com preços diferenciados. Então, a pessoa responsável por esse setor de compras, por vezes, é um profissional nesse área da saúde, é uma pessoa com formação administrativa, na qual é incumbida de procurar um determinado produto que, por vezes, nunca teve conhecimento na prática real, não sabe qual a função, etc. E, por vezes, se vê, digamos, perdido ou perdida na função de realizar a busca e compra deste material, bem como pesquisa de preços. Então, esse profissional, ele costuma procurar por vários sites, liga para os hospitais, faz contato com os profissionais para que possa ter algum tipo de orientação em onde consegue se localizar tal produto e, uma vez que consiga mais de um local, pesquisar preços. Então, por vezes é muito morosa a busca, né, por esses produtos. E como há também essa grande dificuldade, por vezes os setores em questão, por praticidade, não estão em constante busca de novos locais e novos preços, uma vez que já houve uma dificuldade inicial, então se acostumam, digamos assim, aos mesmos fornecedores e às vezes até pagando um valor maior. Então, seria uma atuação no segmento de comércio da área de saúde. A área de saúde, infelizmente, há uma necessidade constante e involuntária. Nós não desejamos ficar doentes, nunca sabemos quando vamos ficar doentes. Então, é uma área resiliente a situações de crise, né? Porque independente da questão financeira, alguém, infelizmente, sempre precisará de um hospital num dado momento, né? E por acaso, na pandemia que houve agora na área de saúde, houve um aumento da procura pelas unidades de saúde, unidades hospitalares, assim como também houve uma escassez dos produtos com o aumento dos seus preços. Então, é uma área, é um programa voltado e direcionado a clientes que são os hospitais, clínicas de maior e menor porte, operadores de saúde que frequentemente tem que fazer a busca e compra desses produtos e geralmente hoje em dia, na prática, acaba sendo uma busca online pela internet com algum contato telefônico por vezes. E o outro cliente do produto seriam os vendedores, que por sua vez desejam sempre aumentar suas vendas, mais de lucros e por vezes por experiência, precariedade em marketing, ou tem um site isolado que não é divulgado, não há um trabalho de SEO, busca de Google, nada disso, bem trabalhado, e com isso ele também não se faz aparecer ou a sua existência por vezes é desconhecida junto a hospitais e clínicas. Então, por vezes falta um diálogo, um encontro, uma conversa e daí a solução do Saúde Match. Então, deste modo, a ideia é criar uma plataforma digital no qual em um só lugar vendedores e compradores irão buscar seus produtos, irão anunciar seus produtos. Então, por meio de um local específico, várias empresas estariam listadas, vários compradores iriam direto nesse site e a partir daí eles poderiam colocar entre filtros e buscadores os detalhes dos seus produtos, área de atuação, especificidade, marcas, nomes, tamanhos, para que fosse o mais preciso ou pelo contrário, o mais abrangente no sentido de marcas e aí com isso ele possa fazer um comparativo de preços. Então, para o cliente em questão, no caso, para os vendedores, eles realizariam um cadastro dos seus dados e dos seus produtos e para cada qual ele pode especificar o que deseja. Por exemplo, se ele tem um preço convencional ou se ele abaixa o preço, faz um preço mínimo conforme o aumento do volume, se eventualmente ele participaria de alguma campanha de frete grátis, entre outras modalidades e campanhas de vendas possíveis. E, por outro lado, os compradores fariam um cadastro sem nenhum custo e para essas buscas fariam, né, por meio de filtros, fariam procuras como, por exemplo, delimitadas ou filtradas por prazo
Ou seja, eu tenho um prazo tranquilo, então eu estou buscando preço e vários locais de compra. Eu tenho um prazo apertado, eu quero esse produto em 24 horas. Ou então eu estou disposto a entrar numa compra coletiva com outros hospitais, que até eventualmente não se saiba quais são os outros hospitais na compra. Porém, ao se juntarem alguns hospitais em uma compra coletiva com um determinado fornecedor, se conseguiria talvez uma diminuição do preço, ainda que quiçá com o mesmo tempo de entrega ou até um tempo menor. E com isso, portanto, haveriam opções para que o cliente pudesse com mais tranquilidade realizar suas buscas e compras. Então, por que alguém utilizaria o Saúde Match? Pela praticidade. Hoje em dia, tempo, né, é algo muito precário e parece que cada vez mais, com tantas tecnologias, celulares, computadores, internet, cada vez mais tem-se mais praticidade e menos tempo. Então, com uma série de funções que são atribuídas a diversos profissionais associados ao setor de compras, farmácia, etc., ocorre que o cliente, no caso, o comprador, ele teria um local prático, único, no qual todas as opções necessárias estariam unidas num site específico, uma plataforma específica. Ele não teria que perder seu tempo buscando vários locais. Além disso, ele não precisaria ligar, telefonar para cada local e perguntar quais são as suas condições de venda, se há um preço diferenciado à vista, a prazo, se tem algum percentual diferenciado no cartão de crédito, se ao comprar um maior volume ele teria algum desconto, se esse local faria uma compra coletiva, ou seja, todas as informações já estariam pré-estabelecidas no site ou relativas àquele produto e com seus determinados fornecedores especificados, de modo que com essa praticidade, com essa resolutividade, o comprador ele não perde tempo ligando para alguém, esperando uma resposta. As respostas e o que ele deseja está ali. Então, a sua rotina, a sua experiência nas suas compras serão muito mais ágeis e rápidas. E em relação ao vendedor, que é a outra ponta de cliente, né, associada ao produto, é importante relatar que, mais uma vez, quanto maior a gama de pessoas, de clientes procurando seu produto, maior a facilidade de sua venda. E é claro, uma coisa muito importante, com o Saúde Match, 24 horas, sejam compradores ou vendedores, poderão realizar essa pesquisa, ou seja, 7 dias por semana. Então, se é sábado, domingo, não há de se esperar que uma loja, um comércio venha abrir no horário convencional. Já se pode realizar a busca algum funcionário, algum representante administrativo do hospital. A semelhança do vendedor, ele estará dormindo e as suas vendas poderão ocorrer. Para o vendedor, haverá a possibilidade de ser notificado por celular ou não, que há um interesse ou uma compra, uma cotação foi demandada. Então, essa seria uma outra vantagem desta plataforma, que em 24 horas estaria sempre disponível para a busca, né, dos compradores e também para a venda. Na prática, em relação ao layout dos serviços, seria, do ponto de vista da introdução de dados, da seleção de opções, seria optado por realizar tudo em que houvesse o menor esforço possível ou tempo dedicado do cliente. Ou seja, uma série de abas com locais a serem ticados seriam disponibilizados. Então, por exemplo, esse fornecedor, ele reduz o preço se fizer maior volume, ele faz uma oferta menor de valor em relação ao frete grátis. Então, uma série de opções seriam dadas e no momento do cadastro do produto, cada vendedor deixaria ali as suas opções, o seu perfil, aquilo que ele deseja ou não, e o comprador já saberia o que esperar desse vendedor. Então, qual seria o modelo de negócio? Se trata de uma plataforma digital com um banco de dados, buscadores e filtros, que seria remunerada em relação à ponta vendedora, com um percentual sobre o lucro de venda bruta, ou então cogitar uma mensalidade fixa para o vendedor, para o custeio e manutenção desta plataforma e, portanto, um percentual menor sobre vendas cobradas. Então, se trata de um negócio associado a um ticket médio alto, porque pelo volume de vendas associadas, ou seja, existem diversos hospitais no Brasil,
Além disso, operadores de saúde constantemente, por vezes, fazem o aval ou fazem pesquisa e a compra direta de produtos e entregam a hospitais. Então, dentro do setor privado em particular, haveria um grande volume financeiro associado, não só pelo volume de materiais e número de hospitais, considerando o tamanho do Brasil e sua população, mas como também muitos desses produtos hospitalares são de alto custo. Existem grampeadores cirúrgicos, materiais cirúrgicos, que cada unidade custa de 5 a 10 mil reais, então por vezes determinadas cirurgias são cotados realmente valores expressivos associados a um ticket médio alto. Para estes clientes não haveria uma taxa de inscrição, seja para vendedores ou compradores, e como já colocado, quiçá para os vendedores a opção adiante, uma outra modalidade de negócio seria a realização de não percentual, que também é colocada adiante, ou até mesmo a questão de uma mensalidade e um valor percentual menor. Então, em relação a esse modelo de negócios, há uma expectativa de retorno rápido com baixo custo inicial. Já seria um produto escalonado desde o início, porque estaria numa plataforma online. Então, é uma plataforma, um programa, um software de banco de dados, em que os dados serão alimentados por clientes e pelos fornecedores, que são os responsáveis pela compra e venda, responsáveis pela inserção dos dados, e as vendas seriam entre si. O que a plataforma faz é unir as duas extremidades, facilitando, né, esse cruzamento de dados, tudo num local único. Além disso, outra coisa relevante em relação à questão do produto por si só, na questão do escalonamento, é que é algo que, considerando o fator Brasil, existem empresas, indústrias espalhadas na região norte, sul, nordeste, assim como compradores. Então, é um produto que ele já seria escalonado para nível nacional. Então, esta grande amplitude de possibilidade de negócio realmente tem um alto impacto em relação ao volume financeiro esperado. Então, uma outra possibilidade também é, junto ao vendedor, oferecer ao mesmo um valor, um custo a mais em alguns produtos que ele deseja deixar em destaque por critérios próprios que ele possua, e como, por exemplo, ser o topo da lista, né, o primeiro a aparecer numa situação de busca, e a este produto também ter um valor associado, um percentual ou valor fixo a mais a ser cobrado pela plataforma. Além disso, uma outra nuance, produtos com urgência ou até 24 horas, que o comprador tem uma extrema necessidade, por questões de não ter realizado uma logística prévia, e que haja, portanto, um fornecedor disponível para tal, haveria um acréscimo percentual junto de lucro para a plataforma e ao vendedor. Então, também, esta é uma outra situação que pode ser acoplada em relação ao faturamento a esse modelo de negócio. Como já colocado antes, a questão de programa de assinatura frequente pode ser colocada, inclusive para os compradores, não só para os vendedores, e também em relação a uma assinatura fixa aos compradores, a vantagem que eles teriam seria algo como um cupom de desconto associado a compras futuras. Então, a pessoa que teria uma mensalidade enquanto comprador teria possibilidade de utilizar um cupom de percentual pré-estabelecido, numa normativa pré-ajustada, e a partir daí ele avaliaria quando seria interessante para não ter uma assinatura fixa e, portanto, o ganho recorrente a esta empresa. Em relação a questões de investimento, dos recursos necessários, a confecção de um software de banco de dados estaria, em termos de bolsa de mercado, de 5 a 10 mil reais. O banco de dados é o tipo de software, muitas vezes, não se menosprezando, mas muito básico e não diria simples, mas muito corriqueiro e já de grande conhecimento dos operadores de TI. De modo que se trata, na verdade, de um grande base access, um grande banco de dados, e creio eu que a manutenção deste software, servidor, nuvem, são os fatores relevantes, atrelados, mais importantes e de maior desafio a longo prazo, de site não ter uma queda, a nuvem estar, o servidor em nuvem estar sempre disponível, a manutenção caso problemas, etc. A questão de proteção contra hackers, vírus. Isso acho que é a demanda a longo prazo mais relevante do que a construção do software por si só, ainda que personalizado seria com base de banco de dados.
Além disso, esses recursos em nuvem, backup, suporte mensal, atribuindo-se em torno de R$ 2.000, em média, algumas empresas fornecem esse sentido, para recursos de abertura inicial de uma empresa, então CNPJ, advogado, site em torno de R$ 5.000. Hoje em dia, com a divulgação, com a ampliação, né, dos meios, eu diria, de informática, em tempos atuais, houve um grande baratear das questões de site e, por vezes, até a questão da confecção do software já se pode ter, provavelmente, já um site associado atrelado. Além disso, minimamente um colaborador inicial, de preferência na sua contratação, que tenha um computador próprio, que possa trabalhar em home office, no qual a empresa faria o custeio de internet, luz, telefone, além do salário mensal, e com expectativa de R$ 3.500 nesse custo, nessa abordagem inicial a esse colaborador, lembrando que futuramente, com a necessidade de maior pessoas, né, e maior necessidade de atenção, portanto, por maior volume de negócios associados, a contratação de mais profissionais. Então temos ainda o domínio, né, de um site, né, de uma plataforma nesse aspecto, que tem que ser vinculada, né, a uma plataforma específica. Hoje em dia temos diversas, o UOL é um antigo mais clássico. Então tem-se o domínio, hospedagem de sites, um contador que faça a manutenção da contabilidade necessária associada principalmente à questão de notas fiscais. O marketing inicial, considerando 2.000, um valor baixo, porém pensando nas divulgações iniciais, também nos meios online, Instagram, Google, e, é claro, eventualmente cogitar um valor maior, e também um marketing permanente de 1% do faturamento bruto mensal ser associado, para que haja uma continuidade, talvez aí nesse braço, o contato direto com fornecedores, para que os mesmos, e bem como clientes, para que os mesmos conheçam o serviço e então realizem a sua associação, seu cadastro gratuito. Então, acho que essa é uma situação muito interessante. Além disso, temos então, portanto, grosso modo, assumindo-se um custo inicial de R$ 20.000 e um custo mensal de em torno de R$ 7.000 com essas demonstrações. Então, considera-se um custo baixo, e ainda que se haja algum viés de inflação ou erro relacionado a esses valores de R$ 20.000 e 7.000, ainda que se extrapole uma margem de 20% para mais, para ambos, 30 a 40 mil seriam os valores associados, né? Então, ainda considera-se em termos de início de empresa, realmente uma empresa com baixo valor de custo inicial. Em relação a lucros e metas, então, também realizando essa consideração com base nos investimentos iniciais, a meta mínima mensal de venda em volume financeiro envolvido, no caso volume bruto, a uma taxa média de 10% de valor a ser cobrado do vendedor, seria necessário um volume financeiro de vendas de R$ 70.000 mensais para a manutenção, ou seja, para a cobertura dos R$ 7.000 relativos à manutenção da empresa. Uma outra meta associada seria uma meta mínima mensal de R$ 11.500, já dos impostos, para que houvesse a recuperação do capital investido num prazo de 2 anos. Então, seria, digamos, um preço do valor investido na questão do investimento inicial. Portanto, um volume financeiro mínimo para que se tenha a manutenção da empresa e já uma previsão, e considerando um provisionamento para em 2 anos recuperar este valor, seria em torno de R$ 82.000. A este valor não estão sendo acrescidos o valor de inflação ou alguma taxa de juros associada. Caso fossem associados o valor de recuperação desses R$ 20.000 iniciais, associados corrigidos pela inflação ou pela taxa de juros, provavelmente este valor financeiro mínimo mensal seria maior, supondo aí em torno de R$ 100.000. Em relação à margem de lucro, né, em torno de 20%, atualmente com taxa Selic a 13,75%, uma margem de lucro de 15%, considerando o risco do negócio e uma série de fatores, talvez não fosse atrativo o início neste momento, em 2023, a este empreendimento. Contudo, considerando já uma margem de lucro de 20% e quiçá com um aumento progressivo anual, com métricas e metas
estabelecidas, e também ainda mantendo uma taxa de 10% sobre vendas, considerando, né, o capital inicial também envolvido, vamos considerar um lucro mensal de R$ 4.000 líquido, ou seja, considerando-se que foram investidos R$ 20.000, considerando o quanto que R$ 20.000 investidos mensalmente trariam de lucro, considerando, né, que se espera 20% de lucro sobre vendas e que também a taxa cobrada do vendedor seja de 10%, vamos assumir um lucro líquido mensal de R$ 4.000. E para tanto, seria necessário especificamente para este fim um volume mínimo financeiro mensal de R$ 5.000. Portanto, um volume satisfatório interessante seria em torno de R$ 87.000, enquanto volume financeiro, ou seja, a empresa deveria comercializar R$ 87.000 por mês em venda de produtos para que possa então ter abrangido de um modo adequado os fatores, os valores associados à sua manutenção e lucros esperados. Ainda, nesse modelo de taxa mensal aos vendedores, a meta de R$ 70.000 pode ser desconsiderada e substituída por uma taxa mensal, daquela taxa mensal tal qual uma assinatura, versus o número de cadastrados. Ou então oferecer as duas possibilidades, ou seja, o vendedor ele terá a opção de ser cobrado para fins de serviço quanto a um percentual fixo de suas vendas, ou caso ele ache interessante, ele pagaria uma mensalidade, né, trazendo um lucro recorrente à empresa, à plataforma. Então, este vendedor pagaria uma mensalidade relativa ao uso, digamos, dessa plataforma e um percentual menor em relação ao percentual ofertado previamente, e a partir daí ele avaliaria quanto seria interessante ou não para a sua empresa este tipo, cada formato. A vantagem para a plataforma é que quanto mais clientes em assinaturas e, portanto, em ganhos recorrentes, seria o ideal, pois isso garante, em termos contratuais, uma expectativa de caixa, uma previsibilidade de caixa. E tais parâmetros considerados, enquanto volume financeiro mínimo, metas, são parâmetros muito modestos que estão sendo considerados para este fim de apresentação, pois os gastos hospitalares com insumos são muito grandes e eles variam conforme número de leitos de hospital, conforme se é uma unidade de enfermaria intensiva, se é uma enfermaria comum ou uma unidade intensiva, em relação ao seu volume de atendimento, e que com alguns trabalhos apontando uma média de R$ 1.500 de custo em materiais por leito de UTI por mês. Então, assumindo um hospital com 20 leitos, esse hospital em média teria R$ 25.000 mensais de insumos necessários a serem comprados e estocados para o hospital. Estamos falando de um hospital. Quando se considera aí, numa micro-região, macro-região, 5, 6 hospitais, já se alcançaria com uma certa facilidade um valor de R$ 100.000 de faturamento. Isso considerando hospitais de setores de UTI. Além do que, enfermarias também são insumos utilizados, além do que, como colocado previamente, operadores de saúde, por vezes, também realizam cotações e compras diretas. Por fim, em relação ao pessoal associado a este empreendimento inicial, como já colocado, um colaborador fixo, porém, este mesmo poderia futuramente haver um aumento de contratações e progressivamente conforme a necessidade. Então, o colaborador inicial estaria para quê? Ele estaria para supervisionar questões de formulário, dúvidas, telefone, ouvidoria, saque, e estaria para fazer uma intermediação de contato inicial entre contador e contadora, bem como o proprietário, o gerente da plataforma, né? E conforme haja uma grande demanda de atenção, uma grande demanda de volume de negócios que demande atenção melhor dedicada a cada cliente ou segmento vendedor-compradores, progressivamente haveria um aumento do pessoal associado, eu diria, na situação diária. Além disso, uma empresa terceirizada seria o ideal, sem ser pessoa física, ser pessoa jurídica, terceirizada e responsável pelo suporte 24 horas online da nuvem e programa. Hoje em dia, com muita facilidade, se encontram várias empresas com TIs associados, nos quais essas empresas oferecem suporte 24 horas para questões de nuvem, queda de nuvem, o programa que venha a travar, o programa que por algum motivo não esteja online. Todo esse suporte, algumas empresas, ao custo fixo mensal, fazem o suporte 24 horas, 7 dias.
Além disso, em relação quais seriam os próximos passos associados é, a seguir adiante com o empreendimento? Bom, seria a confecção do software de 5 a 10 mil reais, seria avaliar os valores de recursos em nuvem e buscar-se, né, o pleitear valores e também a qualidade de serviços dentro desse segmento. Portanto, avaliar advogados, que o advogado faria basicamente questões de copyright, questões de associação jurídicas à Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, fariam contratos padrões e um disclaimer, considerando que a responsabilidade é do vendedor em relação aos dados que são ali informados, a veracidade é atribuída aos mesmos, as condições também são colocadas ao mesmo, qualquer revogação ou má-fé que haja não é da plataforma, sim dos envolvidos, sendo a plataforma, portanto, uma plataforma digital que intermedia e une as partes envolvidas, não sendo responsável pela atuação equivocada ou de má-fé entre as partes. Então, se necessário o colaborador, o domínio, hospedagem, enfim, todos os recursos já colocados previamente. Então, o caminho para seguir adiante é encontrar, primeiro, pessoas interessadas, quiçá, em sociedade para realizar o progredir do negócio, ou ainda, caso individualmente a venda deste modelo de negócio, alguém que queira comprá-lo e a partir daí implementá-lo, considerando as questões de propriedade intelectual, da idealizadora, né? Trata-se de idealização por uma médica com especialização na área de saúde, atuação e pós-graduação em auditoria médica, que portanto tem familiaridade com materiais cirúrgicos, das dificuldades e rotinas diárias associadas ao setor de compras e vendas, da necessidade que o hospital possui operador em relação à prática diária dos materiais, que tem experiência também com o meio privado e meio público na situação das nuances envolvidas a cada setores de compra e venda, e que também existe por si só uma resiliência e contínuo interesse em inovações e aprendizado. O fato de ser uma pessoa associada à área de saúde, associada à área médica, cirúrgica, realmente traz muita facilidade na compreensão do que cada envolvido deseja, o que cada envolvido demanda, principalmente na fase de software e nos caminhos de divulgação. Bom, esse seria o fim da apresentação. Agradeço a oportunidade de apresentá-lo e agradeço a sua paciência e tempo disponibilizado para assistir.